E aí, aqui é o Zangado e hoje é de sagas. E a saga que eu vou analisar hoje, pra vocês, por completo, trazendo informações extras também, sempre, né? É uma saga clássica e idolatrada pelos games da velha guarda. E que saga seria essa, hein? É a saga Ninja Gaiden. Essa saga já divertiu e já frustrou muito gamer no mundo inteiro. Então vamos lá, jovens gafanhotos e libélulas. Peguem o que sobrou de ovo da Páscoa, que ganhou da mamãe, da namorada, da amante, da vizinha, né? Sei lá. Não gosta de chocolate? Pega uma pizza. Que seja. Vem com o tio. Ninja Gaiden, em seus primórdios, era um game de ação e aventura. Hoje ele é transformado em um game do gênero Hack and Slash, produzido e distribuído pela Tecmo. O primeiro Ninja Gaiden ele foi lançado em 1988 para arcade, fliperama, e no ano seguinte teve suas versões para consoles. Esse Ninja Gaiden versão arcade, na verdade, se chamava apenas Ninja, e funcionou mais como um protótipo do que viria a ser Ninja Gaiden da versão Nintendinho. Ninja, apesar de ser o primeiro, é considerado um spin-off. A versão da Nintendo veio em 1989 e é a que realmente deve ser comentada. Qual que era a história do jogo? O protagonista se chamava Ryu Hayabusa, que é um Leninja que faz parte do clã que possui a espada do dragão. Um dia Ryu recebeu uma carta do seu pai. Adivinha o nome do pai do Ryu? 3 segundos para vocês. 1, 2, 3. Os jovens que disseram quem acertaram. Era uma carência de nome na época que é impressionante, né? Todo brasileiro chamava Carlos, toda dupla de amigos, ou pai e filho, ou primos, era Ryu e Ken. É brincadeira. Mas enfim, Ken Hayabusa havia escrito uma carta para seu filho, dizendo que ele iria duelar em uma batalha muito difícil e que haveria a possibilidade dele nunca mais voltar. E o pior é que ele não voltou mesmo, o pai de Ryu morreu nessa batalha. E na carta ele disse que se isso acontecesse, era para Ryu ir para os Estados Unidos virar ator pornô, porque esse negócio de ser Leninja não dá dinheiro não. Ele disse para Ryu ir para os Estados Unidos e procurar um arqueólogo chamado Walter Smith, que estava guardando uma estátua sagrada. Esse arqueólogo Walter Smith havia encontrado essa estátua junto com o pai de Ryu muitos anos atrás. O pai de Ryu, além de Leninja, também era arqueólogo nas horas vagas. Agora adivinha onde que o pai do Ryu achou essa estátua encantada? 3 segundos de novo. 1, 2, 3. É isso mesmo. No Brasil, na onde? Na Amazônia. Deve ter matado Blanca para pegar a estátua, ou então a estátua era em formato de Blanca, né? Na verdade, existiam duas estátuas, uma da luz e outra da sombra, que serviam de alguma forma para liberar uma espécie de demônio. Ao chegar nos Estados Unidos, Ryu descobre que há pessoas atrás dessa estátua, e aí começa o quebra-pau. O que chamava atenção logo de cara é que geralmente os games dessa época, ainda mais os do gênero arcade, não apresentavam nenhum enredo. Ou os que apresentavam eram coisas bem simples, porque o cara chegava ali e botava uma ficha, mano, e ia no máximo até onde ele conseguia e foda-se o que estava acontecendo, às vezes até cortava as cenas. Mas Ninja Gaiden, pra época, surpreendeu porque apresentou um enredo interessante, com trama e personagens também. O game na época apresentava gráfico e áudio de efeitos impressionantes. Esses já eram elogios dos quais a Tecmo estava acostumada a receber. A jogabilidade do game também era impressionante. Ryu ele tinha uma espada para golpear os inimigos, uma caixa de HP que pareciam uns palitinhos. Ele tinha número de vidas, né, igual Super Mario Bros, que também era coisa comum dos games da época. Ele era capaz de saltar, pendurar nas coisas, subir e descer escadas, pular e quicar na parede, e andava sempre correndo. O game transmitia realmente a sensação que você estava controlando um ninja. Pode até parecer engraçado pra alguns, caras, mas na época, era foda pra caralho. Além disso, outra coisa que chamava muito a atenção é que ele possuía armas secundárias. Além da espada, Ryu tinha estrelas ninjas e ainda alguns poderes ninjas, alguns jutsus, do qual o Ryu possui uma barra de força espiritual. Pra encher essa barra de força espiritual, bastava você... Era igual aos games da época, ou você encontrava esses itens durante o estágio, ou você matava um inimigo e ele dropava esses itens. Outro fator que deu grande destaque ao Ninja Gaiden foram as cutscenes. Até então eram desconhecidas na época. Quando se passava de fase, apareciam diálogos dos personagens, todos desenhados em formato de anime e em ângulos diferentes. Isso teve tanto destaque que até os produtores de Final Fantasy elogiaram muito. O jogo foi lançado no Japão e logo de cara fez sucesso. Nos Estados Unidos demorou um pouquinho mais. A Tecmo, na verdade, ela desenvolveu o game para o público americano. Ryu era um ninja nos Estados Unidos. Em 1985 tinha sido lançado um filme que foi um mega sucesso chamado de American Ninja. Esse filme passou 1 zilhão de vezes na sessão da tarde, só perdeu para Lagoa Azul. Então a Tecmo foi nessa vibe criada pelo filme e produziu Ninja Gaiden.
Porém, o sucesso do game nos Estados Unidos teve uma dificuldade imensa, porque a Tecmo tava se fudendo para traduzir o game pro inglês. E aqui no Brasil foi pior ainda, cara. Aqui não tinha revistas especializadas, a informação era muito escassa. Então quem tinha conhecimento sobre o game tinha parente vivendo no Japão ou parente vivendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Ninja Gaiden só realmente foi descoberto quando já estavam lançando o Ninja Gaiden 2. Ninja Gaiden entrou com seu primeiro jogo para a história dos games. Poxa, Zangado, sério, já de cara, porque ele recebeu média 9 nas reviews internacionais, porque diversas revistas rasgaram elogios ao enredo, gráfico, jogabilidade, até mesmo citavam Ryu como personagem do ano? Não. Como assim não, Zangado? Ninja Gaiden 1 não entrou para a história dos games com essas qualidades citadas. Lembra a minha fase no início do vídeo, que essa saga foi uma saga que divertiu e frustrou muito gamer no mundo? Pois é, frustrou é a palavra certa. A Tecmo já era famosa por botar na bunda dos gamers, não no sentido real da palavra. Ela é famosa por produzir games difíceis pra caralho. Um dos grandes exemplos da Tecmo é o High-Gar, de 1986. Ninja Gaiden era considerado impossível de se zerar usando apenas uma ficha. A enorme dificuldade do game afastou os gamers casuais e atraiu os gamers hardcores. O jogo era daquele jeito, você saía matando todos os inimigos da tela, mas se você fizesse a cagada de voltar um passinho para trás, tudo que você matou voltava à vida. Tinha muito game que era assim, Mega Man era assim. A dificuldade dos games do Ninja Gaiden é tão lendária que existia uma frase que define um gamer hardcore, que é essa: gamer que é gamer se fortalece a cada game over. É realmente uma frase de impacto, porque você busca sempre se aperfeiçoar e superar os obstáculos. Pena que muita gente não tem esse entusiasmo pra vida, né? Tipo, pra estudar, pra entrar numa boa faculdade, no trabalho. Seja um gamer hardcore, mas também seja um estudante hardcore, um trabalhador hardcore, um pai hardcore, um filho hardcore, um irmão hardcore, um namorado hardcore, entendeu? Seja hardcore na vida também, não só no videogame. É o que o tio Zangado pede pra vocês. Ninja Gaiden 1 foi um jogaço, agora vocês já sabem disso. Então bora pro próximo. Em 1990 foi lançado o game que marcou a saga, e novamente a história dos games, que foi Ninja Gaiden 2 e a Espada Negra do Caos. Depois do puta sucesso de Ninja Gaiden, a Tecmo tava com o cu piscando já pra lançar uma sequência, pra ganhar dinheiro, lógico. Mas ainda bem, cara, que eles não cresceram o olho e lançaram qualquer bosta, foi muitíssimo pelo contrário, jovens. Qual que era o enredo dessa vez? A história do game se passava um ano após o primeiro. O Imperador das Trevas, Ashtar, o homem que controlava Jakio, que era o vilão do primeiro game, soube que seu capacho havia morrido. Daí Ashtar, que era um cara muito legal, muito bacana, elaborou um plano para abrir o portão das trevas em cima de todo mundo. Olha que coisa divertida. Ashtar possuía a Espada do Caos, que é o oposto da Espada do Dragão de Ryu. Um agente de inteligência do exército dos Estados Unidos procura Ryu e diz que Irene foi sequestrada e levada para a Torre de Laha. Irene Liu aparece no primeiro game. Ela sempre faz umas pontas incríveis, tipo como ser sequestrada ou fuder com a vida do Ryu. Olhem a foto da Irene que eu tô colocando aí e memorizem. Depois eu explico por que eu quero que vocês memorizem a imagem dela. Enfim, Ryu não tava entendendo porra nenhuma, já que eu dizia que era o fucking boss malvadão das galáxias sexuais. E daí ele morre e aí aparece outro cara que é o mestre das trevas. Que porra que é essa? Mas ele não tinha tempo para ficar pensando na morte da bezerra, então Ryu vai tirar satisfação e assim se inicia o game. O enredo foi aclamadíssimo por toda a crítica, dizendo que o que era bom poderia ser ainda melhor. Os personagens, toda a trama impressionava. As cutscenes, como tinham sido elogiadíssimas no primeiro game, a Tecmo foi ainda mais além, caprichando ainda mais nos diálogos, no designer e na duração dessas cutscenes. Os gráficos também evoluíram bastante. A jogabilidade do primeiro game era boa, mas apresentava falhas, geralmente na questão de pulos de ninja, como saltar para trás e imediatamente saltar para frente, ou mesmo utilizar a parede para quicar, fazendo um salto ainda mais longo. Isso daí era meio embolado no primeiro game, não respondia muito bem, e isso foi consertado no segundo. Havia um jutsu novo que o Ryu aprendeu no segundo game, o jutsu dos clones das sombras. Ryu criava um clone que o imitava em todos os movimentos e permanecia na tela enquanto o Ryu ficasse vivo. Isso que era foda, velho, você morria toda hora no game. Mas isso era extremamente útil na batalha contra os chefes. Quem pensou que foi o Naruto que inventou o Kagebushi no Jutsu? Não foi não, fi, foi o Ryu Hayabusa. É mesmo, não tem nada de ninja da folha, é ninja do dragão, jovem. Na verdade não foi nem o Ryu, nem o Naruto, né? Esse negócio de jutsu das sombras já é de costume oriental, já é de cultura falar que ninja tinha essa habilidade. Algumas pessoas dizem que Ninja Gaiden 2 era mais fácil do que o 1. Eu concordo em partes,
Pra mim a dificuldade é a mesma, cara. Tem chefe filha da puta do mesmo jeito e inimigo desgraçado do mesmo jeito. Só que a diferença, pra mim, é a jogabilidade, cara. A jogabilidade do 2 melhorou muito e Ryu ganhou novos jutsus. Então, como tava mais fácil de se jogar, o game ficava mais fácil. O desafio acabava ficando menor. Ninja Gaiden 2 possui uma trilha sonora incrível. Todas as músicas grudavam na sua cabeça e te empolgavam bastante na época. Hoje, quando a gente se depara com games com enredos fantásticos, personagens, gráficos, trilha sonora, tudo caprichado, tipo uma obra de arte mesmo, lembra que Ninja Gaiden 2 foi um exemplo do passado, de como os games devem ser feitos, com capricho, superando sempre a expectativa dos fãs. Ele é considerado pela maioria o melhor Ninja Gaiden já feito, e assim como o primeiro game foi lançado um CD com as músicas do jogo. E vamos para o terceiro e último game dessa fantástica trilogia. Ninja Gaiden 3 e o Antigo Navio da Perdição foi lançado em 1991, só ressaltando que em 95 foi lançado para Super Nintendo Ninja Gaiden Trilogy, contendo esses 3 games da série. Qual que era o enredo? O game se passa entre o 1 e o 2, até porque eles não iriam fazer o Ryu matar outro Senhor das Trevas novamente. Irene estava investigando um laboratório secreto e acaba desaparecendo e sendo dada como morta pela CIA. E o responsável acusado seria o Ryu. É óbvio que não foi ele, e é óbvio que ela não tá morta. E Ryu vai em busca do paradeiro de Irene e desse tal impostor. Bom, para alguns, a trama deu uma queda muito grande. Teve algumas revistas especializadas da época que até pegaram um pouco pesado e disseram que a trama era bobinha. Outras diziam que era interessante, mas em comparação com Ninja Gaiden 1 e 2 deixava muito a desejar. A jogabilidade, gráfico, ambientação e som estavam ainda melhores. Sobre o som, eu preciso contar essa história, cara. Eu preciso contar essa história. Eu lembro, quando eu era pequenininho, quando eu era um mini gafanhoto, velho, eu aluguei Ninja Gaiden 3 pro meu Hitop Game. Hitop Game, pra quem não sabe, é uma versão genérica do Nintendinho. E eu lá, mini gafanhoto, coloquei a fita maravilhosa no videogame e dei play. Aí apareceu o ato 1 começando, a música começou a tocar. Eu lembro como se fosse agora, velho. Quando veio o primeiro inimigo, daí eu apertei o botão de ataque pro Ryu bater com a espada. E eis que eu ouço um som, até então pra mim inédito. Quando eu apertei o botão, o Ryu disse "Ha!" Eu fiquei, oh meu Deus. Eu pressionei mais uma vez e ele disse novamente "Ha!" E então eu confirmei, Ryu fala, velho. Eu comecei a jogar como se a minha vida dependesse disso aí. Quando o Ryu falava "ha", eu falava "ha" também. Todo empolgado, cara, mas empolgado. E aí eu fiquei jogando Ninja Gaiden gritando "ha, ha, ha", até meu pai passar e falar "cala a boca, porra". E aí eu tive que calar a boca. Mas a questão é que eu não acreditava, velho. O Ryu falava, velho. Que coisa foda. Ali naquele momento eu declarei, Ninja Gaiden 3 é o melhor da trilogia. Claro que foi empolgação, né, inicial. Ninja Gaiden 3 é considerado o mais bonito de todos. E as pessoas dizem que honrou a trilogia, mas também dizem que é o menos empolgante dos 3. O ato 1 era fácil, cara. Pra muitos isso era um pecado. Não poderia haver fases fáceis em Ninja Gaiden. O ato 1 inteiro do Ninja Gaiden 3 era fácil. Como diria o Vegeta do Dragon Ball Z, cara, qualquer verme maldito conseguia passar. Outra, o Jutsu das Sombras foi retirado também, que era o golpe mais querido dos fãs. A trilha sonora do game era ótima, mas também não chegava aos pés dos 2 primeiros. Então, resumindo, Ninja Gaiden 3 evoluiu em vários fatores e honrou a trilogia, mas não conseguiu superar o segundo. Ah, e antes de eu concluir essa trilogia clássica, deixa eu dizer pra vocês sobre uma suposta lenda urbana. Dizia-se que os japoneses, quando traduziam o game para o inglês e censuravam o sangue para poder enviar para os Estados Unidos, eles aumentavam ainda mais a dificuldade do game para que os americanos nunca fechassem o jogo. Em 91 foi lançado para Game Boy Ninja Gaiden Shadow, esse que seria cronologicamente anterior ao primeiro game, mas porém ele é apenas um spin-off, como eu disse para vocês. Spin-offs são games que não acrescentam na saga, são games paralelos que carregam o título da série, mas não têm obrigatoriedade de segui-la, às vezes fazendo um game totalmente diferente do contexto da saga. Spin-offs não aparecem nos vídeos de saga, são apenas citados. A SEGA pagou por alguns direitos da franquia, também da Tecmo, e lançou alguns games para Master System, Mega Drive e Game Gear, e eram basicamente os mesmos games com algumas alterações aqui e ali. Em 2004, a franquia voltou para o início de uma nova trilogia. Ninja Gaiden foi produzido pela sua criadora original, Tecmo, e distribuído pela Team Ninja, e lançado inicialmente para Xbox. O jogo agora era totalmente em 3D em terceira pessoa. Qual que era a história dessa vez? A história do game se passa anterior ao primeiro jogo. O pai de Ryu ainda estava vivo e tinha ido fazer uma peregrinação.
A aldeia Hayabusa é atacado e a espada do dragão foi roubada. Enquanto o Ryu não estava na vila, ele chega quando um homem chamado Doku tava levando a espada. Aí o Ryu tenta atacá-lo, mas aí acaba recebendo um golpe da espada do dragão e morre. Quando toda a confusão passa, um falcão aparece. Óbvio que não é um falcão normal. Ele aproxima-se de Ryu e o traz de volta à vida. E assim Ryu é conhecido como o Soldado da Vingança. Hayabusa significa falcão, é como se fosse uma criatura mística da família. Então o papel de Ryu dessa vez é vingança, e pegar o que é de direito de sua família, a espada do dragão. Bom, a história do game é interessante, cara, e a maneira que a história é contada também. O jogo foi bastante elogiado quanto à jogabilidade, diziam que a fluidez e a agilidade se completavam perfeitamente. Ryu era capaz de andar nas paredes ao estilo de Prince of Persia, só que diferente de Prince, quando você executava um salto, você meio que estudava o movimento. Em Ninja Gaiden não é assim, você mais aperta o botão e o Ryu faz o resto. O foda do game é que Ryu contava com várias armas diferentes ninjas, e cada uma delas permitia que ele trocasse o estilo de atacar. Suas sequências dessa forma seriam diferentes, além dos jutsus, né, os ninpos, que funcionavam como se fossem umas granadas no game, jutsu de fogo, de raio, blá blá blá. Todas as armas e jutsus você poderia dar upgrades, aumentando ainda mais o dano delas, ou liberando novas sequências. O gráfico impressionava porque foi um sonho realizado de muitos fãs, ver Ryu e seu universo totalmente em 3D. Era realmente muito bonito os gráficos do jogo. A ambientação do game era inspirada nos games clássicos e também trazia alguns cenários de Dead or Alive. Só ressaltando, o Ryu já fez ponta em vários games de Dead or Alive, sendo até considerado o personagem mais forte do game. Ninja Gaiden 2004 trouxe novos personagens também, e olha os personagens que ele trouxe. A Ayane, que vocês estão vendo aí, é uma ninja conselheira e guia de Ryu nas batalhas. Ela também é uma personagem que aparece muito em Dead or Alive e que também é alvo de muito hentai no Japão. A outra é Rachel, ela possui uma irmã gêmea chamada de Alma. Ambas possuem uma maldição do sangue que transforma os humanos em demônios. Rachel está tentando salvar a alma de sua irmã Alma. A alma da alma. Legal. Daí pelas imagens vocês sacaram qual que é o negócio. Nessa nova trilogia vai trazer um monte de mulher gostosa, mas um monte mesmo, para fazer a alegria dos bronha. Ninja Gaiden possuía um sistema de pontuação a cada cenário completado, e essa pontuação era comparada com outras na internet, tirando assim um ranking mundial. Houve um grande evento mundial onde trouxeram os melhores jogadores de Ninja Gaiden para jogar o game por 15 minutos em um telão gigantesco com transmissão ao vivo e tudo, para ver quem obteria a maior pontuação nesses 15 minutos. Ninja Gaiden se saiu super bem nas reviews, teve uma média de 9,4, grandiosíssima nota, e recebeu elogios de todas as direções e em todos os aspectos. O jogo honrava a trilogia anterior por trazer novamente a dificuldade exagerada até então perdida nos games de hoje, né? Ninja Gaiden 1 é considerado um dos games mais difíceis da nova geração. Em 2005 foi lançado Ninja Gaiden Black. Essa aqui é uma versão retrabalhada de Ninja Gaiden. O que eu acho estranho é que eu já vi várias versões refeitas, mas muitos anos depois, não um ano só depois, mas sei lá. O jogo trazia novos inimigos e trazia mais dificuldades. Você tinha a opção do modo fácil e o modo ainda mais difícil. Os criadores do Ninja Gaiden foram totalmente contra o acréscimo do modo fácil ao game. Esse modo se chamava Cachorro Ninja. Eles defendiam a hipótese de que bastava se esforçar que você conseguiria completar Ninja Gaiden, mas foram forçados a pôr esse modo fácil para poder atingir um público maior e assim vender mais o game. Ninja Gaiden Black teve a jogabilidade melhorada, os gráficos também, e trazia também um modo de missões combate para você adquirir pontuação e crescer no ranking da internet. Em 2006 foi lançado o Ninja Gaiden Sigma para poder quebrar a exclusividade do Xbox, e chegando agora para PlayStation 3. É outra versão refeita de Ninja Gaiden 2004 com algumas alterações semelhantes à do Ninja Black do 360. O que ele trazia além do Ninja Black? A possibilidade de jogar com a Rachel dessa vez e customizar roupas ninjas de Ryu e os penteados da Rachel. Ninja Gaiden Sigma foi criticado no quesito gráfico. Alguns críticos diziam que o gráfico tinha ficado inferior ao Ninja Black do 360. Pra mim, que eu não sou fresco, tava a mesma coisa. Em 2008 foi lançado Ninja Gaiden 2, desenvolvido pela Team Ninja e publicado pela Microsoft. O game foi lançado inicialmente para 360. O game se passa um ano após Ninja Gaiden 2004. Uma agente do FBI chamada Sônia, tá aí a foto da criança, estava procurando Ryu quando os membros do clã Aranhas Negras, parece até nome de grupo de funk, né? Os Aranhas Negras, a sequestram. Além de sequestrar a garota, os aranhas ainda estavam tentando roubar a estatueta que estava em posse do clã Hayabusa. Lembra das estátuas? Lá do Ninja Gaiden clássico que eu contei a história, para liberar os demônios e não sei o que? Então,
É mais ou menos por aí, é mais ou menos a mesma história, só que alterada. Ryu consegue impedir com que levem Sônia. Essa Sônia que vocês viram na foto, na verdade é a Irene. Lembra que eu falei pra vocês guardarem a imagem da Irene? Pois é, olha como que ela tá hoje. Igualzinho, né? Não mudou nada, não mudou nada. Antes ela era uma menina de família, aquela coisa. Agora ela tá disfarçada de prostituta 24 horas por dia. Ryu volta pra casa e encontra seu pai. Agora o pai do Ryu não chama mais Ken. Agora ele chama Joey. Pra mim ficou muito pior, cara, porque eu nunca vi japonês chamar Joey. O seu pai tá voltando com o líder dos aranhas, chamado de Genshin. Durante essa luta, e o Ryu também ficou envolvido na batalha, eles conseguem levar a estátua. Joey manda Ryu recuperá-la a todo custo para salvar toda a humanidade, né? Uma responsabilidade pequena pra criança. A história dessa nova trilogia não impressionava mais como antigamente, e a cada Ninja Gaiden ela foi ficando mais fraca. Ninja Gaiden 2 fez poucas alterações em relação ao primeiro, ou as outras versões que vieram depois do primeiro, do Black Sigma. Claro que tecnicamente ele estava muito superior, gráfico, trilha sonora, melhoraram ainda mais a jogabilidade, acrescentaram muito mais violência, agora rolava decapitação, desmembramento e sangue rolava por todo lado. Bom demais, velho. Havia muito mais armas, assim, acrescentando por tabela muito mais sequências e monstros do inferno para o Ryu enfrentar. O jogo também estava muito mais extenso e possuía um sistema de cinemática onde você podia gravar sua partida inteira de um ato. O sistema de upgrades também permaneceu. A câmera do jogo era melhor que a do primeiro, mas ainda era ruim, era lerda, e em locais fechados ela se posicionava nos piores lugares imagináveis. Quando você utilizava o arco e flecha, era uma lerdeza do caralho também pra você disparar. As cutscenes do game são completamente fantásticas, cara. Ryu é foda pra caralho. O cara pula de avião sem paraquedas, enfrenta 1 zilhão de demônios ao mesmo tempo e não esboça uma reação. Kratos grita de fúria, Asura grita mais que Kratos, Bayonetta e Dante fazem piada e Ryu não esboça um sentimento sequer. Ele é frio como todo bom e velho Leninja fodástico. Você enfrenta chefes no game, o foda é que esses chefes viram depois subchefes, e nas últimas fases você vai ter que enfrentar todos os chefes de novo, um atrás do outro. O game possui save points espalhados pelos cenários, quanto mais você avança, mais escassos eles vão ficar. As últimas fases são dificílimas, cara. O último boss, então, eu quase arrebentei o controle na parede de fúria, mas o tio conseguiu. É irônico, muita gente considera Ninja Gaiden 2 o melhor da nova trilogia. A diferença é que não é uma imensa maioria como é Ninja Gaiden 2 clássico. É engraçado ver que a história meio que se repetiu nesse aspecto. Nas reviews mundiais o game teve média 8,8, foi inferior a Ninja Gaiden 1. O enredo do game pesou bastante na hora da avaliação do jogo, era muito mais fraco que o enredo do primeiro. E em 2009 saiu a versão do mesmo game para PlayStation 3 com o nome de Ninja Gaiden Sigma 2. Os jogadores de PlayStation 3 ficaram sem entender algumas coisas em Sigma 2, porque a quantidade de sangue diminuiu, por que os membros quando eram arrancados eles sumiam quase que instantaneamente quando tocavam o chão, e por que vários inimigos foram retirados. Eles tiraram várias coisas legais e acrescentaram outras, beleza, mas por que não só acrescentaram em vez de tirar também? A coisa mais legal em Sigma 2 foi o acréscimo do modo co-op online, e a cada cenário um novo chefe foi acrescentado também. E algumas novas armas. A versão Sigma do Ninja Gaiden 2 teve média de 8,4 nas reviews. Então beleza, bora pro próximo. Isso nos traz ao último da trilogia, esse game que apareceu recentemente no canal na primeira meia hora, Ninja Gaiden 3. No vídeo da primeira meia hora eu estava bastante empolgado, porque eu sou fã da saga, eu curti muito Ninja Gaiden 2, então eu estava meio felizinho demais no vídeo, entendeu? Então eu acabei me deixando levar. Assim ficou parecendo que o jogo ia concorrer a game do ano, velho. A verdade é que não é nada disso, eu fiquei meio com pressa de fazer a análise logo para poder botar alguns pingos nos is para vocês. Então vamos começar pelo enredo, dá vontade de falar de cara já, que enredo, velho. Cara, sei lá, eu achei muito nada a ver essa história, mas eu vou explicar resumidamente porque ela funciona mais ou menos dessa forma, como um conceito, uma justificativa dos atos. Não há personagens envolventes, os vilões são muito feios e... vamos lá. Existe um culto de alquimistas que querem destruir o mundo e criar uma nova ordem, clichê ao extremo. E eles precisam de Ryu para ser o catalisador desse culto. A história é um tédio completo. Os personagens da trama dão sono de tão ruins. O gráfico do jogo tá lindo, cara. Porém a violência caiu totalmente. O game tá menos violento que o Ninja Gaiden 2004. Apesar de todo aquele barulho de corpo rasgado, se você reparar, não rasga realmente. Não tem mais desmembramento. O sangue que cai no chão some quase que automaticamente. Ryu não conta mais com o arsenal ninja. Ele tem uma espada que vai trocando por outra espada conforme avança no game. Ou seja, ele tem um tipo de sequência que aumenta miseravelmente no decorrer do game. Antes a gente enfrentava demônios e vários tipos de demônios. Agora a gente enfrenta ninjas
ninjas com armas de fogo, monstros de laboratório. E a variedade desses inimigos é minúscula. O jogo tá muito curto, tá muito fácil. Novamente a frase do Vegeta: qualquer verme maldito zera Ninja Gaiden 3, cara. Acho que ele é o Ninja Gaiden mais fácil da história. Quando você enfrenta um boss, vamos supor que esse boss possua 3 formas. Em qualquer Ninja Gaiden, se você morresse enfrentando a terceira forma, no mínimo você teria que enfrentar a primeira forma novamente. Nos Ninja Gaidens mais apelativos, você teria que repetir a fase tudo de novo. Nesse Ninja Gaiden 3 não, se você morre enfrentando a terceira forma, você dá reloading enfrentando a terceira forma. Fala sério, né, cara? Os Nimpos, os Jutsus, que eram de vários tipos, agora só tem um. Quando eu executei ele pela primeira vez no vídeo da primeira meia hora, eu fiquei maluco. Puta dragão, velho. Eu fiquei, nossa, eu sou o Riei dando chamas negras mortais aqui, o Riei do Yu Yu Hakusho. Mas só tem um Jutsu. E isso enjoa muito. Alguns movimentos foram criados no game, como escalar e matar sem ser visto. Quando você tem um arco e flecha, agora a mira é automática. A câmera está menos lerda aqui no Ninja Gaiden 2, mas ainda está péssima em locais fechados. A única coisa que chamou a atenção no game foi o modo multiplayer, que você disputa partidas interessantes de mata-mata entre ninjas. Você fica camuflado, você salta de um lado para o outro. O multiplayer é realmente interessante. Mas o single, cara, minha nossa senhora... Ninja Gaiden 3 tirou notas ridículas nas reviews mundiais, sendo média 3, cara. Esse jogo foi uma completa decepção pra mim de toda a saga. Esse foi o pior de todos os Ninja Gaidens. Ninja Gaiden 3 não vale a pena jogar. Eu não recomendo que gastem R$150 nesse jogo. Se você realmente se interessou nesse jogo, se você realmente quer, independente do que eu disse, tenta comprar por menos de R$100. Compra uma versão usada, sei lá. É a dica que eu dou para quem realmente quer adquirir. Ninja Gaiden ainda possui um OVA que tem a seguinte sinopse que eu vou ler para vocês. Muito tempo atrás houve uma guerra entre o Deus do Mal e o Deus Dragão, e que chegou ao fim quando um ninja ajudado pelo poder do Deus Dragão conseguiu selar o Deus do Mal. 1000 anos depois, em Nova York, um jovem ninja chamado Ryu é atacado por homens de terno preto que vestem máscaras brancas. E ele nota que eles estão relacionados à adoração do Deus do Mal, e ele resolve lutar contra eles antes que esse deus demoníaco seja retirado do seu lacre. Certo, eu assisti esse anime antes de terminar o vídeo da saga, porque eu queria dar minha opinião pra vocês. Eu achei, né, que o anime seria interessante. O anime é bem mal desenhado, mesmo sendo antigo, a gente encontra animes da mesma época com qualidade muito superior. O anime possui 50 minutos, mas os 10 minutos iniciais são um tédio completo. Os personagens são vazios, Ryu tá muito nada a ver nesse anime. A sua namoradinha é sequestrada e ele tem que salvá-la. Eu não recomendo esse anime, achei ele muito franguinho, cara, perto do enredo foda que Ninja Gaiden clássico apresenta. Eu realmente esperava bastante do anime, mas ele é muito fraco mesmo. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu me equivoquei em alguma informação ou esqueci de outra, sinta-se à vontade nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Vídeo de saga é daquele jeito, né, cara, pra fazer. É complicadíssimo, então eu preciso do reconhecimento de vocês. Eu tento melhorar sempre. Se puder favoritar pra ajudar, eu agradeço bastante. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre. Então, beleza? Então, valeu, falou e até mais.